Se a gente imaginar que na Grécia, se você vai num lugar que devia ter 140 ou 200 mil pessoas, que Atenas devia ter, se 60 mil, 70 mil iam ver um tipo de teatro fortíssimo e difícil, imagina, é a mesma coisa que o Maracanã, com 200 mil pessoas para um Rio de 1 milhão, quer dizer, o Maracanã dos anos 50. Então imagina a cidade inteira e olhar poesia. Então eu acho que já houve a poesia muito inserida dentro da sociedade, e acho que nos anos 70, sem querer, as pessoas brincaram ou mexeram, porque não tinha consciência, que é a utilização da visão poética quando não dá para explicar de outra forma. Eu me formei em economia porque, na época da ditadura, uma das vertentes de se pensar a política no Brasil, até hoje vem sendo assim, mas naquela época era muito importante isso, ou através das ciências sociais e políticas, para o pessoal mais, e história, para o pessoal mais de esquerda. Eu sou filho de um fazendeiro, então eu tenho uma contradição de classe, que na época me fez fazer política via economia, para pensar o Brasil. Quer dizer, eu nunca fiz economia para ser economista, e sim para pensar em política, que não era uma economia matematizada. Ainda o Celso Furtado tinha presença, Maria Conceição Tavares, na discussão da economia. Eu fui aluno do Baixa, fui aluno do Malan, fui colega do Gustavo Franco. No final do curso, a economia estava cada vez mais... o país estava democratizando, eu me formei em 80, 79 teve a anistia, então já começou a economia ficar uma coisa mais técnica, e aí eu fui fazer, comecei a trabalhar e conheci o Darcy em 79, comecei a conviver muito com o Darcy, e fui fazer mestrado em ciências políticas. Antes de ser economista, eu na época do colégio, eu estudava no Andrews e fiz teatro. Eu fiz teatro com Demetrios Nicolau, depois, nessa época, Maria Padilha, logo depois fez teatro. Eu fiz teatro rápido, porque ele era um pouquinho mais velho, com Fala Bela. Então eu estava já, essa divisão, porque minha mãe era jornalista, e foi presa, perseguida, então eu tinha uma divisão na cabeça muito grande. Então eu ficava entre arte e uma coisa mais pé no chão, ligado a ganhar dinheiro, esse tipo de situação. Então, no fundo, o que eu estava no meio, que seria uma coisa que daria um pouco nos dois lados, que era me pensar. E até 17 anos eu ia ser psicanalista. E nessa época ainda estava uma época da doidura, que foi 74. Eu fui para viajar para a Holanda e para a Inglaterra, pensando em morar lá, porque lá não precisava fazer medicina para ser psicanalista. Mas eu fui junto com meu pai, que foi muito brutal. Falou, depois de 1 mês e tanto, eu escolhendo lugar, já certo que ia morar lá. Na verdade, eu ia ser psicanalista para me pensar. Depois eu fui fazer economia para pensar o país. Quer dizer, a ideia era mais de usar o raciocínio. Tinha bomba do IRA, a Holanda estava muito doida. E ele falou, não, aqui a barra está muito pesada, você não pode ficar. E eu voltei e falei, não, então eu vou fazer dentro do sistema. Eu imaginei que eu conseguiria fazer isso. E fui fazer economia pensando que dentro do sistema eu poderia atuar.
essa diferença entre poeta e prosador é uma coisa mais recente. Antigamente todo mundo era poeta, quem fazia teatro, quem escrevia sobre a história do seu povo, eram os poetas. Quer dizer, é o sentido que eu me considero poeta, porque na verdade não fui eu que disse que eu era poeta, eu sempre tentei dizer que eu era escritor. Alguma coisa tem que as pessoas falavam, talvez porque eu trabalhasse no CEP, não, o Guilherme é poeta, é poeta. E eu fui me acostumando com a ideia, é claro que o olhar dos outros te influencia. Mas vamos dizer, hoje quando eu tenho vontade de fazer doutorado, eu tenho muita vontade de dar aula, então eu fico honrado com a palavra de ser poeta, mas eu na verdade, me considero um educador. Eu acho que é o que eu sou. Agora, com a linguagem poética, eu acho que tem facilidades e dificuldades na linguagem poética. A linguagem poética te permite entrar na vida do outro de uma maneira mais tranquila, passar para o outro de uma maneira tranquila. Agora, tem uma malandragem que também é não ter a necessidade do rigor científico. Então, eu acho que eu sou poeta, vou continuar trabalhando com poesia pro resto da vida, mas eu quero também ter o rigor da ciência. O rigor não é da ciência exata, e sim o rigor da academia. Eu acho que o poeta que também não procura, dentro da tradição ocidental, pensar com um certo rigor acadêmico, ele fica um pouco fora, caras geniais, quer dizer, se ele não procurar ter cultura mais erudita, eu acho que ele tende a não desenvolver a sua poesia. O Rio é uma praça, quer dizer, a única cidade que tem essa característica de ser uma cidade das mais importantes do mundo, em que as pessoas se agregam na praia ou na praça. Então, quando eu comecei a ver e morar, porque eu morava aqui, esse Baixo Gávea, e eu vinha com essa sensibilidade política, de juntar. E eles estavam querendo falar alguma coisa, uma novidade. Todo mundo ama os ícones do Rock Brasil, ama os ícones da geração da Tropicália, ou vários dos anos 50, mas tinha gente querendo falar, num momento em que a tecnologia também está toda se transformando. Quer dizer, não há, apesar de todo mundo admirar os ícones, todo mundo quer ser artista também. Não há mais essa coisa de eu ter que ir ver e pagar uma entrada. Eu pago para ver o meu amigo, no outro dia ele vem me ver. Eu acho que essa característica é que foi captada no CEP, e isso, com barateamento de CD, vai ser cada vez mais possível, com internet, com tudo isso, eu acho que vai pipocar no sentido pop, então vai pipocar a arte. E eu acho que aqui estava lembrando da Elisa Lucinda, que está transformando a poesia